10 coisas que você precisa saber. Você sabia que 50% do seu DNA é compatível com o de uma banana? Existem coisas simples, porém chocantes da vida que você não pode morrer sem saber. Só temos petróleo para os próximos 40 anos. Você até pode não reparar, mas basicamente tudo que é industrializado vem do petróleo e dos seus derivados. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem o gás de cozinha, maquiagem, asfalto, poliéster, aspirina, meia calça, giz de cera, parafina, painéis solares, gasolina, goma de mascar e uma série de outras coisas? Pois bem, esses são alguns exemplos das coisas que deixaram de existir caso todo o petróleo do mundo acabasse. E por mais distante ou absurdo que isso possa parecer, a verdade é que essa realidade está muito mais próxima do que imaginamos. O petróleo que utilizamos na indústria hoje em dia é retirado de poços naturais. A formação desse composto na natureza leva milhões de anos para ocorrer. Por esse motivo, o petróleo é considerado um recurso natura, não renovável. As estimativas recentes apontam que existam 1,3 trilhão de barris de petróleo em todo o mundo. Um número que a primeiro momento até pode parecer alto, mas que na realidade só seria o suficiente para os próximos 40 anos. 2. A Lua está 18x mais distante da Terra, e essa distância irá aumentar. A Lua já se encontra 18 vezes mais afastada do planeta Terra do que ela era no período da sua formação. Esse fenômeno, que ocorre naturalmente, até pode parecer despretensioso. A realidade, por outro lado, é um tanto quanto assustadora. Sem a Lua em sua posição atual, o planeta Terra simplesmente não poderia suportar vida na forma que a conhecemos hoje. A Lua influencia diretamente nas marés, durante dos dias, clima terrestre e até mesmo o eixo gravitacional do nosso planeta. A notícia, que alguns pode soar como boa por outro lado, é que a estimativa é que leve cerca de 1,5 a 4,5 bilhões de anos para um desequilíbrio catastrófico realmente acontecer. 3. Você será enterrado com o silicone e toda a parafernália que colocou no corpo. Tal informação até pode parecer óbvia, mas parar para pensar nesse fato é muito mais estranho do que podemos imaginar. A tecnologia avançou com o tempo, e atualmente existem uma série de recursos que muitas vezes substituem órgãos, criam padrões estéticos e etc. Se antigamente os dentes de metais, que eram usados como implantes dentários, eram removidos após a morte de uma pessoa, nos dias de hoje, as coisas são completamente diferentes. Por isso, se você tem silicone, dentes artificiais, ossos de metal, caráter cardíaco, próteses internas e etc., tudo isso será o que restaurar de você dentro de um caixão. 4. Alguns animais comuns estarão em extinção antes de você morrer. A fauna e a flora do planeta Terra em muito vem sendo desastrada graças às ações humanas. Por esse motivo, uma série de animais já entraram em extinção nos últimos anos. A tendência, por outro lado, é as coisas não mudarem tanto assim. Espécies como a faca de cristã, lores, golfinhos ponto-deu e hauade, macacos narigudo, abutre barbudo, são exemplos de espécies que entrarão em extinção nos próximos anos. E 5. Estima-se que apenas 1/3 dos animais marinhos já tenham sido descobertos. Por mais limitado que os oceanos sejam, se comparados ao universo, por exemplo, ainda assim, é um fato que nós, seres humanos, ainda temos muitos a aprender sobre a sua biodiversidade. Todos os mares e oceanos são formados por relevo irregulares. Isso significa dizer que para nós, ainda é impossível mapearmos e termos acesso a todos esses cantinhos. A estimativa feita pelos biólogos marinhos é que existam pelo menos 1 milhão de espécies marinhas, apenas 1/3 delas já foram descobertas. 6. Já existiram 106 bilhões de pessoas no planeta Terra, desde a origem da espécie humana.
Será que por pelo menos um segundo você já parou imaginar sobre quem foram os outros seres humanos que já viveram no nosso mundo? Como foram a vida dessas pessoas? Como era a Terra naquela época? O que seria mais impactante se pudesse viver por uma semana nos dias atuais? Bom, no total existiu cerca de 106 bilhões de pessoas no planeta Terra, sendo que desse número cerca de 7 bilhões ainda estão vivas. Até o ano de 2050, existirão pelo menos 10 bilhões de seres humanos coexistindo nesse planeta. 7. A lei da gravidade não funciona da mesma maneira em toda a Terra. Por mais que todos nós tenhamos estudado nas aulas de física que a lei da gravidade é uniforme por toda a Terra, recentemente ao traçarem o mapa gravitacional do nosso planeta, cientistas descobriram que as coisas não são bem assim. De acordo com esse novo mapa, criado para ajudar no planejamento de lançamento de 2 satélites, ficou claro que na Índia a gravidade é 1% menor em relação ao resto do globo. 8. O que se sente antes de morrer? Por mais pessoal e indescritível que esse momento seja, um estudo realizado com 150 pessoas que já passaram pela experiência de quase morte, revelou quais são os sintomas mais comuns relatados antes da morte. E eles são: relaxamento, alucinação, retrospectiva, sensação de arrependimento, perca da temperatura corporal e perda do apetite. 9-50% do DNA humano é igual ao de uma banana. Em abril de 2003, um grupo de cientistas anunciaram a conclusão do chamado Projeto Genoma. O objetivo desse estudo era ganancioso: mapear 99,99% do sequenciamento genético humano. Para isso, eles precisaram compilar a leitura de 3 bilhões de letras químicas que existem no nosso DNA. Através desses projetos, uma nova descoberta: 50% do DNA humano é simplesmente idêntico ao DNA de uma banana. 10. Em algum lugar do mundo vive alguém assustadoramente parecido com você. Segundo a nossa característica física e algoritmo matemático, é muito provável que exista um sósia seu vivendo com seu rostinho por aí. De acordo com dado cedido pela BBC, existem para cada um de nós o número de 74 mil potenciais sósias vivendo pelo mundo, pelo menos um deles sem dúvida, alguma será mais próximo e similar das suas características. As chances de você se encontrarem em vida por outro lado são extremamente pequenas. No ano de 2016, Neil Douglas pegou um voo que saía da Escócia e ia para Londres. Ao chegar em sua poltrona, viu que outro homem já estava sentado ali. Era Robert Stanley. Os desconhecidos, que nunca tiveram nenhuma ligação, notaram que era extremamente parecido, verdadeiro sósia da vida real. Mas e para você, querido leitor, qual dessa curiosidade foi a mais surpreendente? Conta aí, e muito mais aqui embaixo pelos comentários.